Vocês falaram sobre protocolo, sobre par trançado, vocês falaram sobre IPs, lembra que a gente falou muito sobre IP, IPv4, IPv6. Agora, a gente também falou sobre cálculo de sub-redes, né? Então, a gente já tem um conceito aí sobre rede, né? Protocolos TCP/IP, UDP, TCP, UDP. E agora, gente, a gente vai falar sobre os tipos de rede, certo? Como assim tipos de rede? A gente não tem só a rede? Não, a gente tem a rede local, a gente tem a rede da internet, né, que é a WAN. A gente tem redes que interligam empresas em curtas distâncias, em longas distâncias. A gente tem rede sem fio, rede com fio. Tem um monte de tipo de rede. E é isso que a gente vai ver hoje, beleza, gente? Bom, todo mundo com a sua apostilinha aberta aí, página 77. Eu vou abrir aqui para vocês verem junto comigo. E aí a gente vai discutindo aí um pouquinho. Qual é a página? Eu não escutei. 77. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim, sim, normal. Beleza. Sim. Tela inteira. Compartilhar. Beleza. Deixa eu... Pronto, já estou apresentando minha tela. Aqui. Bom, gente, e ele fala aí que as siglas WAN e LAN são bastante comuns no cotidiano, né? Então, quando a gente, quando a gente liga na TIM, ou na Vivo, ou era na Vivo, né? Na época era na Vivo bastante. E a gente falava para a moça, ó, minha internet não está funcionando. Aí ela fala, verifica a luz LAN ou a luz WAN, se está acesa, se está verde. Lembra disso? Tem alguém Sim, pedindo para sim, entrar. lembro. Então, tem tudo a ver com a rede que a gente está falando hoje. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de rede, né, que existem. E aí ele fala que, inicialmente criadas para facilitar a comunicação entre quartéis militares e centros de pesquisa, as redes logo passaram a ser adotadas para outros fins. E isso definitivamente não teria acontecido sem a criação dos protocolos TPI, TPI, acho que é TCP/IP, mas tudo bem, TPI/IP, que permitem que dispositivos diferentes conversem entre si, sem a necessidade de sistemas e equipamentos especiais. Beleza? Isso aí, gente, é um pensamento antigo lá de trás, né? Quando era para se comunicar quartéis próximos ou empresas, né? Depois de um tempo acabou sendo empresas de grande porte, né? E hoje em dia a gente consegue comunicar uma impressora que está na sala sem cabo nenhum com o nosso computador que está no quarto, ou até nosso celular está lá na varanda, a gente lá mexendo, pô, tem um boleto aqui, boleto da essa. Deixa eu imprimir aqui, né? Pum, imprimiu lá na sala, na impressora que só está ligada na energia. Olha só a evolução. Para interligar quartéis militares e hoje em dia para a gente imprimir um boleto sem precisar de fio, tudo comunicado. Ou até, que nem a gente estava falando sobre a internet das coisas, poder desligar uma lâmpada, poder desligar o alarme, né? E N outras coisas. Existem diversos tipos de rede, privadas e públicas, de acordo com a sua dimensão, número de máquinas conectadas na mesma rede, a sua velocidade de transferência de dados e sua extensão. Escolher o tipo correto da rede ajuda, além da segurança dos dados transmitidos, como também a velocidade de transmissão e estabilidade. Vamos ver os principais e mais usados, né? Então, a gente tem redes privadas, redes públicas. Bom, vocês devem ser de Diadema, né? Porque vocês fazem na essa Diadema. Aquele Wi-Fi que tem lá na Praça da Moça, ele é público ou é privado? Eu vou abrir o chat aqui. Não vejo vocês também. Eu nunca vi, não, professor. Ah, é público. É público. Beleza. Por que que é público? Desculpa. Eu não consigo acessar. Não entendi, desculpa. Porque qualquer um consegue acessar ele. Qualquer um consegue acessar.
Se a gente chega num shopping ou num supermercado, às vezes tem Wi-Fi também. E o máximo que ele vai pedir para a gente é um cadastro, um check-in no Facebook, né? Que acontece muito. Me siga no Instagram, coloque seus dados, nome, CPF, e-mail. Acontece. Esse tipo de rede, gente, é uma rede para todo mundo poder acessar, para clientes poderem acessar, né? No caso dos mercados, né? No caso da Praça da Moça, para habitantes, para pessoas que estão passando por lá poderem acessar. É seguro uma rede pública? Não. Não, Por que não? não é Porque seguro, não. qualquer pessoa que conseguir entrar e conectar um pendrive com um arquivo e jogar para todos que estão conectados nessa rede, consegue entrar no dispositivo de qualquer pessoa, apenas fazendo isso. Tem um cara no YouTube que faz isso, e pega todos os dados de um rapaz aleatório que entra no estabelecimento. Ele pega os dados do e-mail, do Facebook, pega a senha de tudo que ele acessa no momento. Mas claro que depois ele vai lá, explica pro cara, fala tudo mais de nome seu, e pede pro cara mudar a senha dele. É o Lucas alguma coisa, o nome dele. Legal. Então, ele está fazendo uma coisa meio que uma boa ação, né? Ele mostra o errado para depois falar, ó, você tem que se proteger melhor, né? Troca sua senha e tal. Isso é o que os hackers fazem, né? Os hackers bons, né? Os bonzinhos. Tem os crackers lá, que são os maldosos, que invadem, que infiltram, que roubam dados. Não sei se a gente pode classificar os anônimos como hackers ou como crackers, mas eles estão nesse meio aí também. Enfim, isso são redes públicas, gente. Redes que todo mundo pode acessar. A gente está sujeito a invasão, ataque, tal. Mas isso é um ponto negativo, mas tem pontos positivos, né? Por exemplo, acabou meu plano do 3G lá, eu preciso mandar uma mensagem para alguém, preciso enviar um arquivo, preciso estudar, né? Então, é legal uma rede pública dessa, numa praça. Se eu não me engano, no Central Park, em Nova York, é todo também coberto por uma rede Wi-Fi. E vários outros lugares aí, praças, parques de São Paulo também são, né? E a rede da nossa casa ou da nossa empresa, ela é pública ou privada? Privada. Privada por quê? Porque precisa só quem tem a senha consegue acessar, e na empresa precisa de um cadastro para você poder acessar. Sim. Tem que ter a senha, tem que ter algum tipo de autenticação. Seja ele uma senha, um usuário e senha, um MAC address cadastrado no roteador, também acontece. Mesmo que seja isso, tem que ter algum tipo de autenticação. Muitas empresas também fazem redes públicas, não fazem? Por exemplo, rede visitante, né? McDonald's, exatamente. Não só comércios, eu digo assim também, às vezes você vai, por exemplo, numa reunião numa empresa grande, você chega lá e tem a rede. Rede, empresa grande, visitante, né? Por exemplo. E aí você consegue acessá-la, e, às vezes até sem senha, e mandar uma mensagem ou transferir um arquivo lá para sua reunião. Isso é muito importante. O pessoal pede muito isso em empresa, tá, gente? Então a gente tem as redes privadas e também pode ter redes públicas dentro das empresas ou de casa. Não, de casa é melhor ter tudo privado, né? Para não dar ruim. Uhum. Mas vai que você tem um salão de festas. Aí você quer liberar para o pessoal. Você pode criar uma rede, né? Um salão de festa na sua casa, você está dando um churrasco lá, ficar passando a senha para todo mundo é mó chato, né? Por que você já não libera a senha para todo mundo? Pro seu vizinho acessar, né? Aí deu ruim. É melhor não. Bom, então são redes públicas e privadas. Essa é a diferença, tá, gente? Bom, e a gente começa pela rede mais fácil, que é que a gente sempre está utilizando no dia, que é a LAN, rede local, que seria a rede da nossa casa, né, da nossa empresa, é uma rede local, uma rede interna. Local Area Networks, ou redes locais, interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa ou de uma escola, dentro de sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. Aí eu pergunto para vocês, gente. Eu tenho uma rede na minha empresa que é só para os computadores do desenvolvimento. A gente não acessa a internet. Porém, as máquinas se comunicam entre si. Elas conseguem
falar entre si, ou seja, trocar arquivos, né? Ter uma impressora que todo mundo consegue utilizar, mas a gente não tem acesso à internet. São máquinas de engenharia. Isso é uma LAN ou não? Sim, Sim, mesmo não tendo acesso à internet, é uma LAN? sim. A LAN, ela é basicamente a que não tem acesso, né? Não, ela pode ter ou não. Aí é que tá. A LAN é uma rede dentro de um espaço físico, uma rede local, certo? Independente se ela está conectada com outras redes ou não. Ah, Beleza? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Aí ele dá um exemplo aqui, ó, de uma LAN house aqui, parece, né? Ou um laboratório de informática de uma escola, né? Que tem lá um monte de computadorzinho. Ou também um call center, né? A gente pode pensar. São um monte de computadores juntos na mesma rede, no mesmo switch. Todo mundo sabe o que é switch? Sim. Sim. É aquela peça grande. Tem algum. Tem um ali, mas tá utilizando. É uma peça grande com um monte de entrada de cabo de rede, RJ45, que vocês já conhecem, e você pode compartilhar a internet através do cabo, beleza? Gente, a LAN obrigatoriamente é uma rede cabeada, certo? Ah, mas eu tenho um notebook na minha LAN. Ele está na sua WLAN. A gente vai ver lá na frente, tá? Só para vocês se lembrarem. LAN é rede cabeada. Bom, e a MAN? A MAN, que é a rede metropolitana. Aí ele dá um exemplo aí, ó. Imaginemos que, por exemplo, que uma empresa possui dois escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Para isso, para isso existe a Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana, que conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. Bom, gente, existem várias interpretações da MAN, mas a gente pode pensar, por exemplo, numa empresa que tem vários prédios próximos, né? Por exemplo, vai o Itaú. O Itaú não tem aquele monte de prédio ali na Conceição? aham. O SEIC. Ele pode estar interligando esses prédios que são próximos, porém não são grudados exatamente, né? Através de uma MAN, certo? Pode interligar por vários meios diferentes. Pode interligar por um cabo de rede? Pode, mas não ia ser tão efetivo. Pode interligar por uma fibra? Pode também, né? Pode interligar por cabo coaxial e por N outras formas, tá, gente? Por Cat6, tá? Eu tenho um cliente, não sei se vocês conhecem a Gota de Cristal. Na verdade, era meu cliente, né? Eu não trabalho mais com eles. Mas eles têm um escritório que fica numa esquina. E eles têm um outro escritório que fica uns 150 metros para baixo na rua. E os dois escritórios estão na mesma rede, porém interligados através de uma MAN. Eles têm uma rede de fibra e tem roteadores, tal, então eles estão interligando empresas, beleza? A gente também pode interpretar, gente, sobre as fibras, por exemplo, a gente brinca que é fibra de quebrada, né? Elas interligam várias casas e depois mandam para a internet isso daí, né? Então eles têm aqueles armarinhos que mandam as fibras para várias casas, né? A TIM também, a Oi também, a Oi não, desculpa, a TIM, a Vivo, a NET, elas também fazem isso, né? Mas para a gente entender melhor, é melhor a gente pensar no exemplo das empresas, beleza? Das empresas que têm várias filiais numa mesma região. Ele fala aqui, ó, algumas dezenas de quilômetros. Lembrando que quando você coloca lá milhares, centenas de quilômetros, aí você já está falando de uma VPN, por exemplo. Compensa muito mais para fazer. Mas vamos chegar lá. Agora sobre as WANs, ou WAN, né? Tem um negócio aqui. Foi mal. Fiquei aqui. O Gregor caiu. Não, eu cliquei sem querer aqui. Fui mudar de página. Saiu sem. De boa. Bom, as WANs, gente, conectam redes locais, metropolitanas e regionais, em distâncias que podem ser até intercontinentais. Para que a implementação desse tipo de rede seja viável,
usa-se diversos tipos de tecnologia a fim de viabilizar a troca de dados de alta velocidade, mesmo em locais de difícil acesso. Beleza? Bom, vocês sabiam que existem fibras que atravessam os continentes? Tipo, tem uma fibra que sai daqui e vai lá Sim, para a sim. Europa. Tem uma fibra que sai daqui e vai lá para os Estados Unidos. Tem uma fibra que sai daqui e vai para a África, talvez até para a Ásia também. E Oceania e todos os continentes se comunicam através de fibras. Na verdade, tem mais de uma, né? Porque às vezes cai uma, você tem que subir com outra, né? E tudo isso daí é para aumentar a velocidade, né? A viabilidade dos dados nesse no nosso mundo, na verdade, no nosso planeta. É por isso que ele fala intercontinentais. Mas se a gente for pensar aí numa cidade grande, a gente pode pensar, por exemplo, em uma cidade se comunicando com a outra, né? Ou um estado inteiro se comunicando. E quem são as empresas responsáveis por essa WAN toda trabalhar? Quem que vocês acham? É a Anatel? Não, né? Eu acho que A Anatel é o órgão regulamentador dessas empresas, né? Mas a gente pode pensar nos nossos provedores, né? Vivo, TIM, as fibras de quebrado que a gente brinca. Ah, sim, sim. Que mais tem? A NET, né? NET Claro. Tem lugares que tem a tal de Velox e N outras internets, né? E elas se comunicam e comunicam cidades, estados, países. É assim que a gente consegue, eu estando em Diadema e vocês estando em São Bernardo, eu estando em Diadema, vocês estando na Bahia, eu estando em Diadema e vocês estando lá em Miami se comunicar, certo? Através da WAN. E por isso que a gente tem no nosso roteador aquela portinha WAN, beleza? Eu estava pensando, a gente vai ter uma aula a mais, gente, pelos meus cálculos. Eu vou pegar um roteador de, de alta capacidade e a gente vai ver junto como que ele trabalha, quais são as funções que ele disponibiliza, as principais, né, para não ficar muito maçante, beleza? Na aula então vai acabar o módulo, a gente vai ver o roteador e depois a gente vai fazer a revisão e a prova, certo? Bom, WLAN. Lembra que eu falei? Existe a LAN e existe a WLAN. A WLAN é a LAN, só que sem fio, né? Então ele fala aqui, ó, para quem quer acabar com os cabos, a WLAN, ou rede local sem fio, pode ser uma opção. Esse tipo de rede conecta-se à internet e é bastante usado, tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e em lugares públicos. É legal que eu tenho uns clientes que eu detesto Wi-Fi, tá, gente? Desde sempre. Eu tenho uns clientes que eu chego lá, os caras estão usando aquelas anteninhas. Vocês devem conhecer aquelas anteninhas que vendem no Paraguai, chinesinha, sabe? Que não tem nem marca. E é USB. Aí o cara pluga o USB e tá lá acessando a rede da empresa. Quando é um cara, beleza. O problema é quando você tem 10, 8, por aí. Aí dá aquele gargalo no Wi-Fi, né? Tipo, meu, tá todo mundo tentando usar, tentando imprimir e começa a travar. Aí o cara me liga e fala, Lucas, vem aqui resolver o problema e tal. Aí ele fala, ó, eu uso essas máquinas aqui no Wi-Fi. Eu falo, entendi. Entendi. E você acha que o problema é qual? Tem que passar cabo, gente. Não dá com essas plaquinhas, são muito fracas. Elas não vão aguentar. Ah, mas sempre foi assim, né? Vocês já ouviram falar da síndrome de Gabriela? Não. Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim, né? Então, não é assim, gente. A rede ela vai acumulando aquele tal de broadcasting e vai começando a travar com o tempo. Então, no primeiro dia funcionou, beleza. Segundo dia funcionou, beleza. Chegou no terceiro dia, começou a picotar. Começou a parar de imprimir. Começou a internet a cair. Você tem que ficar tirando o USB do computador e pondo de novo. Então, por isso que eu falo, meu, empresa, põe cabo. Não é que o Wi-Fi é ruim, mas você tem que ter um Wi-Fi de qualidade. Tá? Você não pode pagar 15, 20 reais num adaptador de rede. Você tem que comprar adaptadores, meu, parrudos, né? De umas marcas boas, TP-Link, Teubras, né? Não é do chinesinho do Paraguai da esquina. Dica minha, empresa, cabo, gente. É mais barato,
mais estável, certo? E não dá problema, não vai dar BO. Tanto que vocês agora já sabem crimpar cabo, né? Fiquei sabendo já. Bom, mas em casa. Em casa a gente tem um notebook, a gente tem uma televisão, a gente tem alguns dispositivos que nem cabo tem. A gente pode usar o dispositivo sem fio? Pode usar, né? Não tem problema. Pessoal, só um minutinho, só um instantinho, rapidão. Ó, o Caio já tá dormindo já, hein, mano? Acorda aí, Caio. Faz tempo. Será que ele tá ouvindo? Meu bicho é doido. Enfim, gente, vamos lá. E a gente estava falando sobre as WLANs, que são as redes sem fio. Em casa, gente, acontece, não tem jeito, a gente consegue utilizar. A gente não tem tantos dispositivos. Numa empresa, a gente tem dezenas, centenas de dispositivos, beleza? Por isso que fica um pouco mais complicado, inviável da gente trabalhar com Wi-Fi. Mas, por exemplo, no ambiente do Itaú, a gente tinha a maioria das máquinas trabalhando no cabo e um ou outro notebook trabalhando no Wi-Fi. Não era a melhor das coisas no Wi-Fi, mas dava para trabalhar, beleza? Então, um exemplo. Existem as WMANs, que são as redes sem fio que interligam empresas, que fazem essa comunicação em um alcance de dezenas de quilômetros, né? Um exemplo dessas, gente, é uma empresa que tem aqui em Diadema, que chama CTI. A base dela fica ali no centro de Diadema, eles têm uma antena bem grande. E aí os clientes que ficam nas redondezas, eles acessam através de antenas. Só que ela tem repetidores, né? No alto dos prédios, aí ela coloca repetidores. E aí os clientes que não têm acesso a fibra ou internets boas, eles têm contrato com essa CTI e têm um acesso via rádio. Não é que é uma coisa ruim, né? Mas eu prefiro a fibra por conta do preço. Esse rádio é bem mais caro, beleza? E existem empresas que se comunicam via rede sem fio, né? Via WMAS. Eu trabalhei num cliente também que ficava tipo do outro lado da rua. Então ele tinha a oficina do outro lado da rua e a loja de um lado da rua. Aí ele tinha lá via sem fio, né? Essa comunicação. Né? Mas era praticamente uma WLAN nesse caso. Bom. Ano passado eu fiz entrevista lá na CCTI. Ah, você fez? Isso. Você viu lá como é que funcionava a estrutura deles? Eu nunca vi, mano. Eu não gosto muito deles. Inclusive, até passei por um probleminha lá com o cliente que eu falei um monte dessa empresa, porque eles cobram muito caro, cara. Mas quem não tem nenhuma opção, né, tem que usar, né? Mas enfim, né, não vamos dar crédito a ninguém. Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre a SAN, que são as redes de armazenamento. São redes que comunicam dispositivos de armazenamento, como, por exemplo, servidores, storages. Existe o armazenamento magnético, né, também, fitas de backup, e essa rede SAN, ela comunica somente os dispositivos de armazenamento, e só, tá, gente? E aí, através dessa rede SAN, a gente pode mandar para uma WAN, para uma LAN, para uma WMAN ou para uma MAN, quer dizer, beleza? Essa é bem simples, redes que comunicam dispositivos de armazenamento, certo? Servidores, storages. Storage é armazenamento em inglês, porém é o nome de um dispositivo, tá? É como se fosse um servidor de dados também. Existem as redes PAN, que são redes de área pessoal. Elas comunicam pequenas distâncias e poucos dispositivos, né? Um exemplo disso, ele fala aí o Bluetooth, né? São redes que comunicam
pequenas áreas, né? E também fazem uma transferência um pouco lenta, né? Bem limitada, né? Isso a gente usa bem pouco hoje em dia, né? O máximo que a gente usa o Bluetooth é para comunicar com um fone de ouvido, com... O que mais que a gente consegue usar para o Bluetooth? O rádio do carro, né? Controle, esses Controle. negócios. Existe um outro tipo de rede, eu não sei se é rede exatamente. Quando a gente tinha os celulares da Sony Ericsson, não sei se vocês lembram, se são dessa época, que você tinha que encostar um no outro ou ficar bem próximo para transferir via infravermelho, né? Hoje em dia o infravermelho evoluiu e tem aqui, ó, um controle via infravermelho. Também a gente pode colocar nesse ponto, mas ele não transfere dados, ele só transfere ordens, né? Ele dá ordens para uma televisão, para um rádio, para um ar-condicionado, esse tipo de coisa. Bom, aí ele mostra aqui, ó, impressora, com celular, você também pode comunicar dados do celular para o computador, acontece, né? Só com Windows 10, tá, gente? Windows 7, eu nunca consegui usar o Bluetooth, mas enfim. E aí, gente, ele fala de uma coisa muito legal, que chama VPN, Rede Virtual Privada. A VPN, gente, ela cria um túnel que interliga duas redes diferentes, duas empresas diferentes, por exemplo. Então, eu sou o dono do restaurante 123 e eu tenho 5 filiais, certo? Uma em Santos, uma no norte, uma no nordeste, uma no sul e uma no centro-oeste, certo? Eu tenho essas unidades. E a minha matriz fica em Santos, certo? Então, eu vou conseguir me comunicar entre essas filiais, entre a matriz e filiais, através da VPN. Eu configuro no meu roteador aqui e nas outras unidades a mesma informação, certo? Então, eles conseguem se comunicar através dessa VPN. Isso, para que isso serve, gente? Por exemplo, eu estou aqui em Santos e eu quero imprimir numa impressora que tem lá no norte, lá no Amazonas. É só mandar imprimir e a impressora é o IPX, lá, IP 10.0.0.25. Imprimir na impressora lá no Amazonas. Ah, mas eu quero pegar um arquivo que está numa máquina lá no sul. Tranquilo. Acesso aqui via aqui o mapeamento, né? Um mapeamento de arquivo, né? Por exemplo, que está aqui embaixo. E consigo acessar o mapeamento de lado do sul, né? Essa VPN, gente, vamos ver a explicação que ele fala aí. A Virtual Private Network, ou redes virtuais privadas, normalmente são utilizadas por empresas profissionais que precisam fazer viagens frequentes. Essa rede pode ser móvel, permite que um computador, telefone ou tablet se conecte à rede por meio de uma conexão criptografada em qualquer lugar do mundo. É possível, assim, obter acesso aos servidores de uma companhia sem correr o risco de informações privadas serem capturadas. Gente, essa explicação está um pouquinho errada. Por quê? Isso que ele está falando está certo. Porém, a VPN não é só isso. Vocês entenderam que eu dei o exemplo da filial e da matriz? Isso é uma das aplicações da VPN, certo? Então, eu consigo conectar redes distintas como se estivessem na mesma rede. Beleza? No caso, o que ele está explicando aí? Por exemplo, eu tenho uma empresa e tenho os vendedores que ficam na rua. Esses vendedores, de vez em quando, precisam acessar algum arquivo do meu servidor, precisam acessar um e-mail interno, uma pasta que tem um sistema que tenha no meu servidor, e aí eles rodam um aplicativo na máquina que se chama Software VPN, né? Existe o Hamashi, existe um monte de sistemas que fazem isso. E esse software de VPN, ele consegue ao mesmo tempo que eu estou em outra localidade, me comunicar com o servidor da minha empresa, certo? Eu vou mostrar um aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma marcha ainda instalada aqui. Aqui, ó.
O Hamashi aqui, ó. Esse aqui é o que eu uso com os clientes. O que eu consigo através desse software? Vou ligar ele aqui. Eu tenho um cliente, por exemplo, em São Caetano, e eu consigo acessar o servidor do meu cliente como se eu estivesse na mesma rede. Eu consigo ter acesso ao servidor do meu cliente, entendeu? Eu consigo ter acesso a um servidor que esteja lá na Holanda, por exemplo, só se estiver na mesma rede. Como que eu crio uma rede? Eu venho aqui, criar nova rede, coloco o ID aqui, Holanda Inc., o nome da empresa. Coloco uma senha, e lá no servidor da Holanda, o técnico de lá também vai configurar. E pronto, a gente vai estar na mesma rede. A gente vai conseguir trocar informações como se estivesse no mesmo local fisicamente, certo? VPN é muito legal, gente. E a gente acaba só realmente entendendo quando a gente começa a utilizar. Tá? É bom, aí tem o resumo aí, beleza? A aula de hoje não é tão extensa, tão pesada. Eu quero saber de vocês alguma dúvida. O que vocês não entenderam? Eu entendi, sem dúvida, professor. De boa? De boa. Problemas? Se eu não me engano, existe mais um tipo de rede. Vamos pesquisar aqui. Tipos de rede. Ah, lembrei. É a rede que comunica escolas, gente. Vamos ver se a gente acha aqui. E tem pouquíssima informação sobre elas, tá? VPN, LAN, MAN, RAM. RAM, ela liga regiões, tá? Ela tem um alcance maior que a MAN. Eu sabia que tinha uma diferente. Em alta velocidade, né? Enfim, mas não é não. É uma que interliga, gente, campos escolares. Vamos ver se aqui ele vai mostrar. Aproveitando que a gente tem um tempinho aí. CAN, lembrei, achei. A sigla CAN é o nome inglês para Campus Area Network, simplificando como rede de campos, e possui um objetivo parecido com a LAN, que será aplicado mais abaixo, seu alcance é maior. Sua principal funcionalidade é que a conexão entre as redes de um complexo e domínio comum seja permitida, como em hospitais, faculdades e em comércios. Gente, essa CAN, ela é próxima da VPN. Então, o que que ela faz? A gente tem o campus da USP aqui em São Paulo, a gente tem um campus da USP lá no interior e a gente tem um campus lá no litoral. A gente consegue interligar esses campos para fazer aquela troca de arquivos da mesma forma que a VPN faz. É uma troca em alta velocidade e como se a gente tivesse, se todos esses campos estivessem na mesma área física, porém, cada um no seu canto, né? O importante é a gente fazer a configuração dos 3 pontos e ter uma velocidade boa nos 3 pontos, senão a gente acaba perdendo um pouco de desempenho, beleza? Acho que é isso aí, gente. As redes que existem. Agora eu pergunto para vocês. Eu hoje fiquei sem internet, certo? E eu tive que rotear meu celular para poder utilizar o notebook, para fazer acesso remoto, para poder fazer o que eu precisava fazer, receber e-mail, mandar mensagem e tal, para o pessoal. Eu roteei o meu celular e acessei meu notebook. Qual das opções, qual das redes que eu criei quando eu fiz isso? A WLAN? WLAN, exatamente. WLAN, porque a LAN é quando é cabeado. É isso. A WLAN é sem fio. Isso. Quando eu lá na loja, eu acesso as câmeras de um vizinho meu, porque ele tem as câmeras de tudo, né? Eu acesso via internet as câmeras
que estão dentro da rede dele, certo? Então, eu estou, através da minha LAN, acessando a LAN dele. Quais são os dois tipos de rede que a gente tem, que a gente está utilizando para se comunicar? É a MAN? Não, nesse caso, a gente está usando a WAN, porque cada um tem um provedor diferente, cada um tem uma comunicação diferente. A gente está utilizando a internet para poder fazer essa comunicação, beleza? Entendi. O McDonald's, a central fica ali na Paulista, por exemplo, e tem 2 restaurantes na Paulista. Como que eles se comunicam? Como que vocês acham que eles podem se comunicar? O que vocês acham? Pode usar VPN, pode usar uma MAN, certo? Eu acho que é a MAN. Pode ser a MAN, que comunica restaurantes próximos, né? E para o McDonald's, a central da Paulista, se comunicar com o McDonald's de Santos. Ele pode usar a MAN ou a VPN. A VPN, porque a MAN, lembra que ele fala, são dezenas de quilômetros, então não é muito próximo, né? Santos da Paulista deve dar uns 150 quilômetros, 120 quilômetros. Então, a gente pode usar a VPN, beleza? Para fazer essa comunicação de dados e o pessoal da Paulista poder saber quantos foram vendidos e tal. Pode usar a WAN também? Então, através da WAN, a gente vai criar a VPN, né? Ah, sim, entendi. Não é verdade? E é isso aí, gente. Se não tem mais dúvidas, eu agradeço vocês pela participação, porque isso ajuda muito a aula e torna ela menos chata, beleza? Agradeço o Caio, que está dormindo na aula. Ótimo exemplo. E é isso, gente. Muito obrigado por hoje. A Nádia, que também entrou aí depois. E até a próxima aula. Lembrando que a gente vai configurar o roteador na última aula, beleza? Beleza. Valeu, gente. Até mais. A aula vai ficar gravada. Valeu, tchau, tchau. Falou.